Incas, pessoal, eles viviam aqui na América do Sul, que correspondia a essa região aqui, ó, da Colômbia, Equador, praticamente todo o Peru, boa parte da Bolívia e o Chile. Era aqui que viviam os Incas. E essa região aqui, pessoal, se eu for dar um zoom, deixa eu ver se vocês vão conseguir enxergar aí, ela é bastante montanhosa. Então, esses Incas, eles viviam nessas regiões de montanhas. Não sei se vocês observaram numa Professor, para mim tá atividade, travando a imagem. porque esse programa é bem pesado. Mas, enfim, vamos lá. Eu não sei se vocês viram numa atividade passada que os Incas, eles plantavam em montanhas. Não sei se você viu na questão, acho que 4, foi 5. Eu Por vi, eu quê? vi. Porque Foi, eu vi. eram poucas as regiões aqui que eram planas. Então, eles faziam o quê? Já que eles não tinham muita terra plana, eles acabavam plantando nas montanhas. Eles faziam tipo umas escadarias, que eu vou mostrar para vocês nos slides, e aí eles plantavam. Então, vocês sabem que quando Colombo chegou aqui, os maias já tinham sumido, tá certo? Porque ninguém sabe ao certo porque esses maias já tinham sumido, os europeus só encontraram ruínas dos maias. Os astecas e incas já viviam por aqui. E aí, pessoal, o que é que vai acontecer com a chegada dos europeus? Um choque de culturas. Os europeus não vão chegar aqui na América sem dó e sem piedade e vão praticamente dizimar esses povos. Mas antes da gente saber o que aconteceram com eles depois da chegada dos europeus, nós vamos entender um pouco sobre a característica desses povos, que aí é que vai começar a aula agora, para valer. Entenderam aqui? Então, por isso que eles são chamados de povos pré-colombianos. Por quê? Porque eles já estavam aqui na América antes de Cristóvão Colombo. E como todo mundo sabe, Cristóvão Colombo foi o cara que descobriu a América. Entenderam isso aí? Beleza, né? Vamos passar para os próximos. Deixa eu projetar de novo aqui. Cuidado para não dormir, rapaz. Paulo está quase dormindo. Pessoal, vamos lá. Então, a localização, vocês já viram aí no mapa mundi, né? A civilização maia está onde hoje corresponde a boa parte ali da América Central, próximo do México, onde hoje né? Mas os maias já desapareceram, eles não existiam mais com a chegada de Colombo. Os incas estão na América do Sul, como vocês podem ver aí no mapa. E os astecas, praticamente, eles viviam na mesma região onde viviam os maias. Quando os maias desapareceram, eles praticamente dominaram toda essa região aí onde os maias viviam. Beleza? Então, lembrando que os maias já tinham sido dizimados antes mesmo dos europeus. E existiam somente os astecas, ou mexicães, como eram chamados, e os incas. Os europeus, né, surpreenderam com a presença da... Oi? Então, Os pessoal... incas e os astecas, eles viviam tipo em guerra assim? Eles não chegaram a se conflitar. Por quê? Porque eles eram distantes. Se você observar a América Central da América do Sul, é longe, então não havia esse conflito entre ambos. Mas eles conflitavam entre eles mesmos, porque eles viviam em cidades-estados. Então, cada cidade tinha uma espécie de líder. E aí eles acabavam guerreando entre eles mesmos. Não existia uma unidade, por exemplo, nós todos somos brasileiros. Eles não tinham essa unidade, nós todos somos astecas. É como se fossem vários povos dentro do Império Azteca, tá certo? Então, Sim. quando os europeus chegaram aqui, eles vão se deparar com um império gigantesco, pessoal. A gente pensa o seguinte: a gente cresce praticamente aprendendo isso com os professores do Fundamental 1. Os índios chegaram aqui, eram índios nus, eram índios sem cultura, eram índios, principalmente você vê, império, eram índios sem cultura, sem império, sem religião, sem nada. Não, pessoal, existia um grande império aqui. Eram prédios tão maiores quanto as pirâmides do Egito. Tudo bem organizado, existia uma canalização,
tá certo? Existia deixa eu mostrar a imagem aqui para vocês na internet, para vocês darem uma olhadinha, como é que era. Só um momentinho. Tá certo? Eles tinham canalização, eles tinham, como vocês podem ver nessa imagem aí, ó, tá vendo? Observe que aqui é o Império Inca, está numa montanha, por isso que né, essa região era bastante montanhosa. Observe que eles construíram a cidade das montanhas, e olha só como é que era bem organizado. Então, eles não viviam em oca, como a gente pensa que o povo existia antes de Colombo chegar aqui. Eles tinham em casa, ó, né? Olhem aqui, ó. Então, pessoal, era muito rico. Eles eram muito poderosos. Ó, tá vendo o que eu falei para vocês, ó? As montanhas, aqui, ó. Era aqui que eles plantavam. E aí, pessoal, esse sistema de plantação durava o ano todo. Nas partes mais baixas, eles plantavam batatas ou elementos, vamos dizer, que suportasse o calor. Nas partes mais intermediárias, os alimentos que tanto suportavam o calor quanto o frio. E nas partes mais altas, os alimentos que suportavam o frio. Porque você sabe, quanto mais alto, mais frio, né? Era para ser mais quente, por causa que está mais próximo do Sol, mas é mais interessante. Quanto mais você vai chegando perto da atmosfera terrestre, mais frio fica. Entenderam, pessoal, até agora? Então, os Incas, eles eram uma civilização bem, vamos dizer, complexa, bem organizada, ok? Eles tinham a praça, eles tinham sistema de irrigação, eles tinham depósito para guardar comidas, ou seja, e isso aqui, essa cidade aqui é chamada de Machu Picchu. Hoje só existem as ruínas. Por quê? Porque os europeus praticamente mataram e dizimaram esses povos aí, ok? Então, os aspectos culturais dos astecas. Beleza? Deixa eu mostrar para vocês. Então, pessoal, esses astecas, eles eram bastante religiosos e faziam sacrifícios aos deuses. Geralmente existia um esporte que era uma espécie de futebol e os perdedores pagariam com suas vidas. Então, eles já tinham um esporte. E aí, eles arrancavam o coração e mandavam para os deuses. Eles decapitavam as pessoas, as crianças, faziam banhos de sangue todos os dias para oferecer esses corpos aos deuses, pois eles acreditavam que fazendo isso, os deuses livrariam eles da fome, das condições climáticas, de tudo. Então, todos os dias eram feitos rituais sanguinários para oferecer corpos aos deuses. Geralmente era o sangue, e de preferência de criança que era pura. Ok, pessoal? E, para você ter uma ideia, pessoal, eles enviavam, o que é que acontecia? Eles tinham prazer de se doar como sacrifícios, porque eles acreditavam que herdariam um paraíso. Então, essa ideia de paraíso já existia na cultura desses povos, mesmo antes dos cristãos chegarem aqui. Esses povos, pessoal, nunca tinham tido contato com o ensinamento cristão. Quando os europeus chegam aqui, eles são obrigados a abandonar a cultura deles para adorar uma religião que eles desconheciam. Ok? Os maias. Quem já ouviu falar aqui no calendário maia? Hein, pessoal? Eu já ouvi falar disso. Eu já ouvi falar. Já ouvi falar, Alguém só que eu não sei o que é. já sabe como é que funcionava o calendário maia? Calendário Maia, fim de mão 2012. Oi? Eu só ouvi falar do calendário Maia porque estava falando que 2012, por causa do calendário Maia, ou em 2012, quando iria. Por que em 2012 iria O ano fala aí. acabar? Esse aqui é o calendário maia.
Como vocês podem ver aí, deixa eu abrir aqui para aumentar a tela, abrir uma nova guia. Ixi, bem pequenininha a imagem. Enfim, vamos lá. Dá para vocês verem aí. O calendário maia ele iniciava aqui no ano 1, como vocês podem ver aqui no mouse. O ano 1 era o ano do recomeço, era o ano onde tudo que se fez de ruim, de bom, de tragédia, reiniciaria. É como se o mundo estivesse reiniciando. É O como se ano fosse um 2, relógio. Isso aí demorava o quê? Eu só não sei dizer quantos anos duraria um calendário desse, mas era mais de 100 anos, muito mais. O ano 2 era o ano de plantar, era o ano de colher, era o plano de plantar, era o ano de preparar a terra, era o ano de tudo. No ano 3, regar, cuidar. No ano 4, era o período das secas. Isso era baseado nas condições climáticas, mas eles acreditavam que tudo isso acontecia por causa desse calendário. E assim, passando os anos, e aí vinham as tragédias, vinham as coisas ruins, tempestades, furacões, e eles acreditavam que isso estava acontecendo por causa do fim do ciclo do calendário maia. Então, em 2012, esse ciclo se findou. E aí as pessoas diziam que, na verdade, o mundo iria se acabar. Mas não, mas segundo a cultura maia, o mundo não acabaria, ele reiniciaria. Tudo de ruim seria destruído e o mundo começaria novamente a partir do 1 do calendário maia. Estou entendendo? Então, na verdade, o mundo, no calendário maia, não acabaria em 2012. Ele se renovaria e surgiria um novo mundo, onde as pessoas mais seriam destruídas e tudo de ruim que tivesse acontecido no mundo seria renovado. Uma nova raça de humanos dominariam essa terra novamente. E os incas, né, os maias, perdão, eles continuariam aí esse ciclo. Então, é mais ou menos assim, pessoal, que funcionava o calendário maia. Ou seja, o mundo não vai se acabar. Período, pode falar. Professor, João Vitor e Vitor também não tá conseguindo entrar. O senhor tem que aceitar eles no Teams. Mas não está aparecendo aqui. Tá certo? Será que eles clicaram nesse link aqui? Peça para eles sair e tentar de novo, que não está aparecendo, não. Por favor, alguém peça aí. Então, pessoal, mais ou menos isso. Vamos passar aqui para a próxima aula, tá certo? Para a gente não ficar muito cansativo. O próximo slide. Beleza? Deixa eu voltar aqui para o slide. Eita, tá lento esse computador. Essa daqui. É da folha. É, eu achei aqui. É. Todo mundo tá vendo aí, ó? Essa daqui, né? Foi. Isso aqui foi antes da do livro. Ou foi depois? Sim. Então, vamos lá. Observe os mapas aí. Então, vamos lá. A partir da comparação dos mapas, localize e registre quais países estão localizados atualmente em regiões que pertencem ao Império Azteca. Então, o Império Azteca, ele está aqui, tá certo? Então, ele está o quê? Alguém respondeu essa daí? México. Eu respondi. Isso. Responde, então, diga aí qual foi a resposta. Claro. Chile e Bolívia. Eu respondi que eu não tenho livro. Vamos lá. Então, como vocês podem ver aqui no mapa, do lado esquerdo, para mim é meu lado esquerdo, não sei para vocês aí, nós temos aqui... Espera aí, vamos pegar atividade. Nós temos aqui parte do México, Guatemala, Belize. E se brincar um pouquinho de El Salvador. Tá certo? Guatemala, México, Guatemala, Belize e El Salvador. Não, eu minto. É só o México. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Vamos prestar atenção. Essa região aqui já é dos maias. Então, é somente o México, que é só essa parte aqui, ó. Tá vendo?
Beleza, pessoal? Eu me confundi aqui. México. É, Agora, se a gente for olhar os maias, aí sim, os maias é Belize, El Salvador, Honduras, um pedacinho aqui do México também, nessa partezinha aqui da ponta, tá certo? Aí agora, os incas que eu pulei aqui, os incas nós temos Chile, Argentina e Bolívia. Colômbia, Não, Equador, gelado. Peru, Não pega Bolívia, e eu acredito que um pedacinho aqui da Argentina. São esses os países que correspondiam ao Império Antigo. Inca. Pessoal, se você for, eu nunca fui, mas você vê na televisão, se vocês forem lá, eles tudo parece ter a mesma cara, eles são tudo bem parecidos, esses povos aí. A maioria tem que falar. Você pode repetir a da B da número 1, por favor? A letra do número 1, Professor, os astecas é México. É México, deixa eu colocar aqui para vocês. Certo? Vou colocar em letra de México. professor, Pode falar. o senhor tá escutando? Acho que o meu microfone tá ruim. Ouvindo, tá falhando, mas eu tô. Aí aqui nós temos, na B, Ah, uma montanha. tem Ah, porque tem B, vontade de... não, B é Chile, Bolívia. Professor, Oi, o Vitor tá pedindo para o senhor aceitar ele. de novo. Mas dali é Victor, né? Não é João, não. Bolívia, Peru, tô colocando aí para vocês verem a resposta. Equador, Eu botei Equador, Peru, Chile, Bolívia, Argentina e Colômbia, professor. Também. Colômbia também entra. Eu botei Equador, Peru. Parte da Argentina. Não pega a Argentina toda, não. Pronto, eu botei esses daí. Equador, Peru, Chile, Bolívia, Argentina e Colômbia. Isso. Então tá aí. Tá certo? E no Maias eu botei México, Bolívia, El Peru, Salvador, Equador, Guatemala, Colômbia, Belize. parte da Argentina. Os maias. Os maias, Belize, México, Belize, El Salvador, El Salvador, Guatemala Guatemala e Honduras. Isso. Certo? Mas lembrando que boa parte vai corresponder ao México. Eles estavam mais dentro do México. Vamos dizer que essa parte aqui é do México. Né? Ah, não, os maias tá certo. Os astecas estavam mais dentro do México, beleza? Então, é aqui onde corresponde. Beleza? Não sei se vocês estão conseguindo ver as respostas aí, mas eu estou tentando colocar aqui. Eu vou dar um zoom maior para vocês poderem ver melhor. Professor, João Vitor e Samuel tá pedindo para você aceitar ele no. Eles já estão no lobby. Porque é que eles estão caindo direto, é? Vamos embora. Quais eram os motivos dos sacrifícios humanos para os Bom dia. Ecas? Pode falar. Para os deuses. Eles ofereciam. Professor, Pode falar. posso falar minha resposta? Pode. Eu botei assim: o sacrifício do humano era
era oferenda do sangue, que saciaria a fome dos deuses. Não era meio para saciar para os deuses. Eles faziam também, né? Para terem boas colheitas, para o controle da natureza e trazer riquezas. Então, Professor, tudo que posso falar o que eu coloquei? O que você colocou? Posso falar o que eu coloquei? Pode falar. Se é parecido com isso aqui, não precisa mudar, não. Eles ofereciam aos deuses para livrar-os da seca, e o resto é a mesma coisa que você colocou. Isso, Eles ofereciam sacrifícios para os deuses para terem boas colheitas, para o controle da natureza e trazer riquezas. Então, eles matavam, então eles acreditavam que tudo que acontecesse de ruim ou de bom é porque os deuses estavam enfurecidos. E aí, eles ofereciam esses sacrifícios para que esses deuses não enfurecessem, as secas passassem, enfim, tudo isso aí. Certo? Agora vamos para cá. Lê o texto com atenção e responda o que se pede. Alguém poderia ler para mim esse texto? Está terminando já, viu, pessoal? Essa é uma questão. Pode ler. As técnicas agrícolas. Pode continuar. Eram cultivados, mas também as Professor, é, encostas professor? das montanhas. Alguém está lendo já. Baixinho, mas tá. Ixi, tá baixinho? Pode ler de novo. Tem. Vá. Por viver em áreas montanhosas, os incas procuraram ampliar suas terras cultiváveis e aproveitá-las ao máximo. Por isso, nem só os vales dos rios eram cultivados, mas também as encostas das montanhas. Com a construção de terraços irrigados, essa técnica já era conhecida outras culturas que habitavam a região. Foi aperfeiçoada pelos incas, garantindo uma maior produção de gêneros alimentícios. O aproveitamento agrícola das encostas era feito de forma a explorar as diferentes possibilidades climáticas determinadas pela altitude. Nos níveis mais altos eram cultivados espécies resistentes ao frio, como batata, nos níveis pimenteiras. Dessa forma, garantiam colheitas variáveis e abundantes por todo o ano. Os incas criavam ilhamas, animal símbolo da cultura, e a atividade de pastoreio era tradicionalmente praticada pelos jovens. Parente de camelo, o ilhama tem grande resistência, o que torna um excelente animal de carga. Os rebanhos eram imensos e, além da ilhama, criava vincunhas e guanacos, que forneciam lã e leite para a população. Isso. Então, vamos lá. Então, como eu falei para vocês, eles viviam, como é uma região montanhosa, ali naquela região dos Andes, né, das cordilheiras dos Andes. Então, eles geralmente faziam essa espécie de escadaria. Nas partes mais altas, produtos resistentes ao frio, nas intermediárias, produtos mais ou menos, frio e calor, e lá embaixo, os produtos que resistiam ao calor. Porque quanto mais baixo, e assim, então é por isso que eles montavam essas escadarias aqui, e faziam essas plantações, porque eram poucas as terras planas que existiam. Ok? Então, vamos lá. Para finalizar, de que forma os incas aproveitaram as áreas montanhosas para a prática da agricultura? Aí você pega essa parte aqui, ó. Aproveitavam, né? Blá, 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 até aqui. Eu vou botar em vermelho. O aproveitamento agrícola das encostas era feito de forma a explorar, ok? E aí, fizeram o quê? Fizeram isso? Coloquei Pessoal, outra alguém... parte do texto. Não, na verdade, eu peguei o texto por completo. Ele vem até aqui, ó.
Essa parte é aqui. Aí eu vou deixar aqui em vermelho mesmo. Eu vou botar em vermelho, verde. A. Aqui, A. Não estou conseguindo copiar, não. B, essa parte que está em vermelho. Certo? Nos níveis mais altos, a B é o quê? Como os incas conseguiam colheitas variadas e abundantes por todo ano. E aí, era isso. Nos níveis mais altos eram cultivadas espécies resistentes ao frio, como batata. Nos níveis intermediários, feijão, milho e abóbora. E nos níveis mais baixos, plantavam árvores frutíferas e pimenteiras, perdão. Tá certo? Para obter durante todo o ano. Então, essa parte que tem vermelho aqui é a parte B. Em verde é a questão A. Ok? Alguém quer que eu repita? Eu dei zoom para vocês verem, mais ou menos. Ok, né? E cite os animais criados pelos incas e a utilidade deles no dia a dia. Então, os incas criavam lhamas, né? E o outro vincunhas e guânacos. Tá certo? Então, essa região aqui, eu vou botar essa parte aqui, eu vou colocar em azul. É a C. Ok? Alguém sabe o que é um ilhama? Eu sei, é tipo um. É um bicho estranho Como que também é fofo. vi o Minecraft. É. É tipo. Vincunha também, ó. Deixa eu mostrar aqui na internet para vocês. A vincunha, né? Tem até uma empresa aqui perto de Extremoz que tem esse nome, vincunha. Ovelha maior. A vincunha é isso aqui, ó. Ela é bem. Deixa eu mostrar para vocês aqui a imagem. A gente tá finalizando já. Ei, Tá aqui a vincunha. Tá certo? E elas tinham essa pele aqui que eles utilizavam muito para fazer tecidos. É igual uma cabra, parecida com a cabra. A ilhama. É bem parecida com a vincunha, tá certo? Só que ela era mais forte, maior, tinha mais pelo, eles utilizavam também esse pelo para fazer fios. Geralmente isso aqui ele cospe na pessoa, quando a pessoa chega perto dele. Ilhamas são muito fofas. Olha essas coisinhas. Aí eles... chega Parece um cavalo com uma cabra, uma mistura de vários animais aí, eu acho. Cavalo com cabra, né? Enfim, eram esses animais que eles tinham lá, ok? Então, essa aqui é a resposta da C aqui em azul. Deixa eu voltar para cá para a gente finalizar na última questão. E a 4. Cite os avanços tecnológicos das civilizações pré-colombianas. Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Alguém respondeu essa daí? Não estou conseguindo excluir nessas linhas, não. Eu Hein? respondi. Eu respondi, professor. Vamos falar. Eu botei os astecas e os maias desenvolveram seus respectivos centros urbanos na região conhecida como Mesoamérica. Isso, ó. Eles tinham sistema de escrita e contagem, inclusive foram eles que criam o zero, né? Era uma espécie de quipu. Depois eu vou explicar para vocês o que é o quipu, quando a gente for falar sobre os incas. Astronomia, eles já tinham o domínio da astronomia, tá certo? Técnicas agrícolas, ou seja, aquela técnica das montanhas, querendo ou não, era uma técnica tecnológica. Alguém pesquisou mais alguma outra coisa? Já a medicina. Como eles faziam muitos sacrifícios, eles abriam os corpos, eles já tinham uma noção do que tinha dentro do corpo humano. Eles já praticavam a medicina, né? E utilizavam, para finalizar, ervas medicinais. Ok?
Aí a resposta, eu vou botar maiúscula para vocês verem. E botar em vermelho para destacar. Então, sistemas de escrita e contagem de números eram Kipu. A astronomia, técnicas agrícolas, praticavam também a medicina e utilizavam ervas medicinais. Então,